eu fico melhor conversando com a pessoa. Eu sei. Não é mais fácil, né? A Judy faz isso. Ela usa isso a favor dela. Fica ela e o Caio ali conversando. Menos quando ela tá sozinha. E aí, o que você quer falar? O que vamos falar hoje, Juliana? Você tá enrolando muito. Olha só, eu quero te falar um negócio, Bruno. Que eu não tô afim, tá entendendo? De entender a mente de um cara que é pedófilo. Entendeu? Não, pra mim, se ele é doente ou não, pra mim pouco importa. Acho que as pessoas discutem muito isso, se o cara é doente ou não, se o cara é maluco ou não. Pra mim, foda-se. Pra mim, assim, pouco importa. Pra mim, o que importa, na real, é a vítima. Porque se eu ler essas 3 notícias sérias, vai ficar parecendo o tema do Jornal Nacional. Boa noite. Bispo justifica pedofilia com, abre aspas, tem criança que provoca. Mãe denuncia desembargador esse, que ele foi dono de vários casos e condenou vários caras pra cadeia por pedofilia. Por quê? Que cara mais engraçado. Que audácia desse filho da puta. O cara, ele era desembargador, comandou uma parada que tava julgando pedófilos e tal, mandou vários pedófilos pra cadeia e ele mesmo era um. Ele abusou da neta dele por, acho que foi 14, sei lá, foram por muitos anos. E aí eu também descobri, você, menino, garoto, que 1 a cada 5 meninas e 1 a cada 20 meninos já sofreram alguma forma de abuso sexual. E também, uma coisa que me deixa muito agoniada é saber que as paradas que são noticiadas, a maioria brutal das coisas que são anunciadas na mídia, noticiadas na mídia, não é uma pequena parcela do que realmente tá errado? Do que realmente acontece. Sabe? É uma coisa assim. Por exemplo, por dia você ouve, se você procurar na internet, a data das notícias, umas 20 notícias do mesmo dia, dos casos de pedofilia. Tem mais 500 mil acontecendo. Não só no Brasil, mas imagina o mundo. Bizarro. Isso aqui é muito importante de falar. Que a pedofilia não é só a coisa do estupro ou a coisa da molestar uma criança e tocar nela, sabe? Você está está violentando também assistindo pornografia infantil. Você está consumindo um tipo de violência. Coisas que um pedófilo fez, gravou e botou pra tu ver. Não é só porque você não tá encostando numa criança que você não tá fazendo mal pra ela. Certo? A pedofilia também está quando o adulto só olha pra criança de uma forma maldosa. Obviamente, se masturbar em frente de uma criança é pedofilia. Eu não sei porque que as pessoas têm dúvida nisso. Masturbar em frente de uma criança é pedofilia. Será? Então, são várias formas que ocorrem a pedofilia, sabe? Não é só o estupro, não é só... É por isso que teve um caso que eu conheci de um garoto que foi denunciado, foi preso, mas todo mundo falava que ele não tinha feito nada, porque no corpo dele não tinha nenhuma... Não tinha nada que denunciasse que ele tinha sido estuprado. Mas ele foi abusado, ele foi molestado. Você pode passar a mão no corpo da criança, carícias, com uma maldade. É o adulto pegar a criança pra sua satisfação sexual, sabe? E eu acho que isso é a coisa mais nojenta que existe no universo, gente. Aí eu procurei e eu não sabia que tinha classificação pra isso, né? Aí tem um abuso intrafamiliar, que é quando existe laço familiar direto ou não, ou relação de responsabilidade entre o agressor e a vítima. Normalmente é o pai, o avô, o padrasto, o primo, tios. E o abuso sexual extrafamiliar é alguém que a criança também conhece e confia,
como vizinhos ou amigo da família, professores, médicos, padres, pastores, empregados da família ou condomínio. Aí chega a parte que eu tenho que contar a minha história. E se eu explicar pra todo mundo que você tá aqui pra me dar uma força, as pessoas vão entender. Saibam disso. Eu não fui programado pra falar daquilo, não. É que É só apoio moral aqui. a gente tentou gravar. A gente vai ter que usar esse vídeo, amor. A gente tentou gravar de todas as formas. Ele ficou lá atrás, a gente botou a câmera frontal, eu falei, tentei ler o texto, tentei ser descontraída, tentei ser jute-jute, não consegui. Entendeu? Eu só consigo assim, falando, me olhando pra minha cara e olhando pra cara do Bruno. E olhando pra minha cara e falando com o Bruno. Não sei se vai ficar uma merda. Se ficar uma merda, ficou uma merda. Contar uma história, que é a minha história, que o Bruno já tá de saco cheio de saber. Então, assim, relembra, não se esqueçam de tudo que eu falei antes, sobre o abuso intrafamiliar, sobre o fato de uma a cada 5 meninas já sofreram algum tipo de abuso sexual quando crianças. Guardem essas informações para si. Porque o que eu tenho para contar é apenas a confirmação de que tudo isso é verdade. Que você não pode duvidar, porque eu existo. Então, se você duvidar, vai aparecer uma Juliana falando assim: você não pode duvidar. Quando eu tinha de 9 a 10 anos, o meu primo abusou sexualmente de mim. E isso durou por muito tempo. E por mais que eu não tenha lembranças muito claras do que de fato acontecia, eu lembro do medo que eu sentia, eu lembro que eu ficava paralisada de medo, eu lembro que eu não tinha reação, porque primeiro que eu não sabia o que estava acontecendo. E eu não sabia por que estava acontecendo, porque meu primo era como um filho pro meu pai. E todo mundo confiava muito nele. Era tipo assim, aquele garoto exemplar, sabe, da família. E aí eu passei todos esses anos da minha vida, até completar 20 anos, com isso preso dentro de mim, e eu fingindo que não tinha acontecido comigo. Que não tinha acontecido, sabe, que não foi real. Eu comecei a ter depressão, e crises de ansiedade, e síndrome do pânico. E eu comecei a ir na psicóloga. E quando você vai na psicóloga, você tem que encarar todos os seus traumas de frente. Você não tem muita escolha. Você não consegue escolher. E foi aí que eu lembrei disso. E eu resolvi falar, verbalizar. E aí eu comecei a passar por todas as fases que uma pessoa que foi abusada recentemente passa. Tipo assim, eu comecei a sentir vergonha, comecei a sentir raiva, comecei a sentir revolta. E ninguém da minha família sabia até então, só sabia eu e minha psicóloga. E aí minha psicóloga me deu a ideia de que eu tinha que contar pra minha mãe, eu tinha que contar pro meu pai. Porque essa pessoa ainda convivia com a gente, ainda ia lá em casa, a gente ainda via ele. E foi aí que um belo dia eu descobri que eu sofri abuso pelo meu primo. A minha irmã mais nova sofreu também. E a minha irmã mais velha também. Ou seja, 3 meninas sofreram abuso sexual quando crianças pelo mesmo cara. E descobri que 2 pessoas que eu amo muito e que são basicamente tudo pra mim sofreram a mesma coisa que eu e sentiam a mesma coisa do que eu. A gente tentou denunciar ele, a gente foi na delegacia, a gente fez a denúncia. Mas não deu em nada, porque o fato ocorreu há muito tempo atrás, sabe? Então, não teve muito o que fazer. A gente só registrou, chamaram ele, porém, ninguém sabe onde ele mora mais. A gente não sabe o endereço dele. E ele simplesmente sumiu. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer com tudo isso, Bruno? Me diga você. Isso ocorre diariamente. Acontece com mais frequência do que você imagina. Pode estar acontecendo com alguém muito próximo de você, pode estar acontecendo com a sua prima, pode estar acontecendo com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu primo. E
eu tive muita sorte, porque meus pais acreditaram em mim. Porque tem pai e mãe que não acredita. Tem pai e mãe que acha que a criança tá mentindo, ou que o adolescente está mentindo. Um momento. Mata. Barata? Tadinho. Então... Ele foi na minha mão, eu tava com a mãozinha assim, eu senti assim, Ah, tadinho. O que eu tenho pra falar pras pessoas que têm filhos pequenos, que têm filhos adolescentes? Cuidem dos seus filhos. Prestem atenção nos seus filhos, em como eles estão agindo. E como eles agem perto de certas pessoas. Não obriguem as crianças a beijarem os seus tios. Não obriga a criança a fazer nada em relação a toque, beijo. Isso não é legal. Isso só faz com que a criança acredite que ela tem que fazer certa coisa. Porque tem que fazer. Sabe? Tem que distinguir o toque amigável do abuso. Tem que ter essa conversa com as crianças. Tem que ter isso. Sabe? E para as vítimas, eu só tenho pra falar o quê? O quê, mano? Que não é uma parada fácil. Não vai ser uma jornada fácil. Você lidar com isso, você falar sobre isso, você verbalizar isso. Não vai ser fácil. Você ir denunciar não vai ser fácil. Você aceitar o que aconteceu com você não vai ser fácil. Você contar pra sua mãe, pro seu pai, pro seu tio. Não vai ser fácil, mas você tem que contar, você tem que falar sobre isso. Você tem que se proteger de alguma forma. Procurar ajuda profissional, procurar um psicólogo é extremamente importante. Terapia me ajudou muito. E se não fosse pela terapia, eu acho que eu não ia estar mais aqui. E eu não ia saber que eu tenho um perfil de pessoa que já foi abusada. O abuso sexual mudou a minha personalidade, mudou a minha forma de... Você tem que cuidar disso, você tem que cuidar desse trauma. Tem um telefone que você pode ligar, que é 100, que é o Serviço de Proteção e Crianças e Adolescentes. Serviço de Proteção de Crianças e Adolescentes. Compartilhe esse vídeo, porque ele é muito importante de existir. Pode ser muito importante para uma próxima pessoa, para você, para sua irmã, para seu primo, para sua tia. Compartilha e fale sobre isso, fale sobre o que você já passou, porque você tem que falar sobre essas coisas, você tem que falar. As coisas precisam ser ditas, entendeu? Então é isso. Meu nome é Juliana Lócio, eu sou ilustradora. Eu tava há muito tempo querendo falar essas coisas. Tô falando agora.